Fala galera, beleza comigo vocês? Espero que se inscrevam para mais do canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um guia de leitura do Homem-Aranha. Um guia de leitura é basicamente por quadrinhos, mostra quais os quadrinhos de história principal, né? Da história principal sobre algum herói por aí. Muita gente agora se interessa, né, por quadrinhos, ou pelo menos não sabia onde ler ou por onde começar. Então eu decidi aqui trazer um guia de leitura. Obviamente tem muito guia de leitura por aí, mas eu decidi aqui trazer também, pois agora eu vou trazer temas sobre esses assim, sabe? Como esses, de heróis, filmes, séries e tudo mais. Mas é isso, bora pro vídeo. Fase Stan Lee, que começa com o espetacular Homem-Aranha do Amazing Fantasy. Stan Lee foi o homem que criou o Homem-Aranha, muito conhecido por aí, todo mundo acho que já sabe, ao lado do desenhista Steve Ditko. Foi nesse quadrinho onde tudo literalmente começou, onde todos os personagens que conhecemos hoje estão presentes nele e todas as coisas, meio que qualquer, como é que eu posso dizer, simbolismo, como por exemplo a questão dos poderes e responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, saiu daí. Não só essas coisas, mas também todos os personagens, como eu já disse. Peter Parker, Mary Jane, Gwen Stacy, Harry Osborn. Todos os personagens que a gente conhece, hoje em dia, pelo menos os mais clássicos, saíram dessa revista do Amazing Fantasy. A morte de Gwen Stacy em Homem-Aranha Antologia. Esse quadrinho aconteceu quando Stan Lee ele saiu definitivamente dos roteiros do Aracnídeo, do Homem-Aranha, só que ele deixou um substituto à altura para ele, que foi Jerry Conway. Obrigado, voz do Google. Esse cara aí que também escreveu histórias sensacionais para o personagem, mas o maior deles foi com certeza a noite que Gwen Stacy morreu. A história da qual a namorada do Peter Parker, ela acaba sendo assassinada pelo Duende Verde, uma personagem muito amada pelos fãs e que obviamente eles queriam, né, na época os leitores queriam a cabeça de Gary Conway, eu vou falar o nome dele assim, em uma bandeja por ele ter matado a personagem que muita gente gostava. Mas hoje essa história é muito lembrada, uma figura muito lembrada até hoje pelos fãs, pois ter dado meio que um ponto muito marcante na vida do herói e com certeza é lembrado até nos quadrinhos atuais. Homem-Aranha Azul, com a produção de Jeff Loeb e a arte de Tim Sale. Homem-Aranha Azul, ela é uma história que se liga necessariamente à anterior, pois ela é basicamente uma declaração de amor de Peter para Gwen, pois depois que ela morreu, isso causou um grande impacto na vida do herói. Tanto que essa história, né, essa edição em si, é uma belíssima e triste história de amor, né, mostrando a história de amor entre os dois, mostrando que ele não a esqueceu e nunca esquecerá. Ela com certeza é indispensável em qualquer coleção, mas eu acho que ela não é muito necessária para que você consiga entender, assim, como se ela fosse ajudar muito a você a entender a história. Mas com certeza é uma história ótima e como nós temos muito carinho pelos personagens, obviamente a gente vai querer ver isso, né? Óbvio. Guerras Secretas. Mesmo esse arco não sendo focado no Homem-Aranha, tanto que ele aparece bem pouco nele, esse arco ele dá meio que o ponto de partida para várias coisas que aconteceriam cronologicamente ao Homem-Aranha e também várias coisas que ele iria gerar depois ou alguma coisa que iria acontecer depois com ele, tanto que dá origem a um personagem muito importante que é o Venom. Sim, é em Guerras Secretas que o Homem-Aranha ele entra em contato com o Venom pela primeira vez, com o Venom com o traje preto dele, com certeza é um ponto de partida bem importante para a história do Homem-Aranha, tanto que o Venom, ele é um dos vilões favoritos de muita gente do Homem-Aranha, ele é o meu vilão favorito do Homem-Aranha, e tipo, com certeza, ele é uma história bem marcante, essa história que ele conhece o Venom e com o traje preto e tudo mais, é uma história bem marcante, tanto que o cara existe até hoje, né, velho? Então, com certeza, não é pouca coisa, não. O cara teve um filme, meu irmão. Um filme. Você tem um filme? Eu não tenho um filme. É mesmo, é? É verdade. O Nascimento de Venom. Agora sim, após descobrir com a ajuda do Quarteto Fantástico que seu uniforme é na verdade uma forma de vida alienígena que se alimenta da psique do hospedeiro, ou seja, do psicológico dele,
o Homem-Aranha decide se livrar do uniforme e após uma luta interna, ele consegue expulsar ele graças ao barulho dos sinos da igreja. Tanto que isso acontece lá no terceiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E depois disso, porém, o herói que não esperava é que naquele mesmo momento, o jornalista fracassado Ed Brock, que culpava o Homem-Aranha por sua derrota profissional, estava no local. Então, ao perceber o tamanho ódio vindo de Brock, o simbionte ele se junta a ele, dando origem a Venom. Não me diga! Exatamente como acontece no filme. Esse filme, agora eu tô começando a entender, porque o pessoal pensa que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Tô começando a entender já. Mas enfim, dando origem a Venom, uma criatura que atormentou o Homem-Aranha durante uma boa parte dos anos 90, tanto que ele se tornou tão popular que chegou a estrelar jogos de videogame ao lado do Aracnídeo, tanto que, como eu já falei, o cara teve um filme, meu irmão, um filme. A Última Caçada de Kraven. Um dos maiores clássicos da história do Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, é escrita por J.M. DeMatteis e uma das histórias mais sombrias e perturbadoras de todas no universo do Homem-Aranha. É uma das mais perturbadoras no universo das histórias de quadrinhos, pelo menos pra mim. Pois a trama ela se baseia em Kraven tendo a sua obsessão por caçar muito aumentada em proporções assustadoras, depois que ele consegue abater o Homem-Aranha com um dardo tranquilizante e acaba enterrando ele vivo, e ainda por cima usa o uniforme dele e sai pela cidade caçando criminosos por aí, assim como ele faz. A ideia que ele tinha é ser um só com a presa dele. Com certeza uma ideia bem perturbadora, né? Imagina. Tanto que, tipo, isso com certeza foi um dos acontecimentos mais desesperadores pro Homem-Aranha. Mais desesperadores pro Peter Parker. Porque, imagina, velho, você ser enterrado vivo, mano. Imagina. Tanto que, mas ainda assim, eu ainda recomendo muito essa HQ para quem quer saber mais do universo do Homem-Aranha e tudo mais, pois ela, mesmo sendo bem perturbadora, ela com certeza é boa, é uma história boa, tanto que Kraven também é um dos vilões mais marcantes do Homem-Aranha, tanto que ele já apareceu em série de TV do Homem-Aranha, um desenho lá que eu assisti, que eu me lembro, e ainda aparece até em hoje em dia nas histórias em quadrinhos. A morte de Jean DeWolff. Sendo mais uma das HQs que figuram, né, o hall das histórias pesadas e sombrias do Homem-Aranha, a morte de Jean DeWolff marcou a entrada do aclamado roteirista Peter David no mundo dos quadrinhos. Na trama, a capitã de polícia, amiga do Homem-Aranha, é brutalmente assassinada em sua casa por um serial killer chamado Devorador de Pecados. Aqui vemos o Aracnídeo diferente do usual, onde ao invés dele fazer piadinhas ele está constantemente furioso e vingativo por causa da morte da amiga dele, com o objetivo de encontrar o assassino e espancá-lo enquanto a contagem de corpos continua aumentando. Tanto essa história é importante, pois basicamente ela marca um outro acontecimento bem marcante e bem com muita sofrência, né, na vida do Homem-Aranha. O bichinho só sofre, meu Deus do céu, chega, tem pena. E também ela é importante porque o Demolidor também participa da história e age como a consciência do Peter nesse momento desesperado do personagem, trazendo de volta a ação e impedindo de fazer justiça com as próprias mãos. Meio que sendo a voz da razão ali pro Peter Parker. Criança Interior. Neste arco, publicado no início da década de 90 em espetacular Spider-Man 178 a edição 184, J.M. DeMatteis e Sal Buscema trazem aquele embate que a gente sempre vê entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, agora como Harry Osborn, depois de ter voltado à loucura, e agora novamente está tentando destruir o Homem-Aranha. Mas enquanto essa luta acontece, nós também somos apresentados ao passado de um dos vilões menos trabalhados do Homem-Aranha, o Estranho Ratus. No final, a gente percebe que a história fala sobre filhos e de quanto a figura paterna pode influenciar positiva ou negativamente na vida de uma pessoa. Com certeza é uma história com um combate bem lembrado até hoje e com uma mensagem muito boa também para os dias de hoje também. Uma história que eu recomendo muito e que com certeza ela deve estar na sua coleção se você for um colecionador. Fase David Michelinie.
Criativamente falando, David Michelinie foi um dos maiores contribuidores do universo aracnídeo até hoje. Criando algumas das histórias mais legais do personagem, o autor foi responsável pelo casamento de Peter e Mary Jane e escreveu toda a fase subsequente, criando personagens icônicos e marcantes para a mitologia do Homem-Aranha, como Venom e o Carnificina. Um dos pontos altos da fase Micheline é a sutileza e a propriedade com que o escritor trabalha o casamento de Peter e MJ, que é Mary Jane. Desde as situações atípicas pelo fato do marido ser um super-herói praticamente, passando por situações mais comuns que todo casal está sujeito, como resfriamento na relação e decisões que afetam o companheiro, como quando Mary Jane começa a fumar alegando estresse pela vida dupla de Peter. Meu melhor inimigo. Mais uma de J.M. Mates, que com certeza foi um dos melhores escritores trabalhando com o Aranha, novamente acompanhado de Sal Buscema nos desenhos, ou seja, ele era o desenhista, novamente desenvolvendo o conflito entre os ex-melhores amigos Peter Parker e Harry Osborn, que era o Duende Verde. Essa história, publicada em The Spectacular Spider-Man, edição número 200, marca a conclusão desses épicos encontros, Marca a conclusão épica desses encontros e desencontros dos personagens, que estavam sempre oscilando entre amigos quando Harry estava sob controle e inimigos mortais quando o jovem Osborn deixava-se dominar pela loucura do Duende Verde. Só que após uma crise, Harry e Peter travam uma última batalha mortal, onde o Duende acaba morrendo após uma emocionante despedida ao seu melhor amigo / inimigo. Tanto que é daí que vem o nome, Meu Melhor Inimigo. Carnificina total. Nos anos 90 foi quando os simbiontes começaram a ter mais destaque, Venom ou Carnificina, porque os leitores sempre gostavam de histórias que eles tivessem dentro, que eles estivessem participando. E graças a isso tivemos várias e várias histórias, tanto nessa mega saga, que é Carnificina Total, que é quando o próprio simbionte Carnificina começa a aparecer, dar suas aparições, fazer a remédia, tudo lá. Tanto que o auge, das aparições dos simbiontes, tipo, as histórias mais famosas foi nessa saga, Carnificina Total, que é quando o vilão ele acaba fugindo do sanatório, com mais alguns malucos e forma meio que uma família, onde ele é o pai, veja só que loucura, meu Deus do céu, que doidiça, que aterroriza Nova York e o Homem-Aranha. O herói se vê então obrigado a se aliar a ninguém menos que o próprio Venom, que em determinado momento da história, além de outros heróis, claro, com toda a mega saga que se preze. A saga fez tanto sucesso na época, que ela recebeu um jogo de videogame para Mega Drive e Super Nintendo. Até o Sr. Wilson já jogou, eu acho. A Saga dos Clones. Odiada por alguns, criticada por outros, amada por pouquíssimos, o fato é que o problema dessa saga é que ela durou muito tempo. Algo deveria ter durado apenas alguns meses, como a maioria das sagas, ela acabou se estendendo por vários anos, sabe? Isso acabou cansando quem lia e com certeza acabou se tornando um problema bem grande. Tanto que, por ela ser tão grande assim, explicar a trama da história se foi até impossível, de tão grande que a proporção que a história tomou. Mas o principal é saber que Peter Parker foi clonado e que durante um longo tempo o seu clone esteve sendo o Homem-Aranha principal nas histórias, enquanto Peter Parker continuava cuidando de Mary Jane, que se encontrava grávida durante esse tempo. Enquanto isso, os leitores foram deixados por Ben Reilly, o simpático clone que ele mesmo acreditava ser o original. A relação de Peter e Ben era até que bem divertida nas histórias, com os dois se tratando como primos perante a sociedade e conversando como irmãos. A amizade dos dois era bem interessante de se ler, e nunca Peter Parker teve uma amizade tão bem trabalhada nas HQs, nem mesmo com Harry Osborn ou com Flash Thompson. Ele tinha uma amizade tão boa quanto ele tinha com Ben Reilly. Até hoje, Ben Reilly é um personagem bem querido, mesmo que por quem não gosta da saga dos clones em si, e infelizmente ele deixou saudades, porque até agora ele não apareceu mais, pelo menos não que eu saiba. Fase J. Michael Straczynski, que começa no espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. Quando o J. Michael Straczynski assumiu o roteiro do Homem-Aranha, o Aracnídeo ele tá num tempo bem difícil. Ele vinha amargando numa fase bem ruim das histórias dele, sendo pouco criativas e sem nada a dizer durante bons anos.
Então, aliado a John Romita Jr. nos desenhos, Straczynski deu uma cara nova às histórias e um sopro de criatividade que o herói estava precisando naquele tempo. Com conceitos interessantes como Peter Parker, professor de química no ensino médio, uma explicação mística para os poderes dos personagens e um status onde a tia May descobre a identidade secreta do sobrinho dela. O escritor colocou a revista de volta no topo, trazendo as curiosidades dos leitores, que com certeza o Homem-Aranha estava um tempo muito difícil, mas graças a esse cara ele voltou a ser tão amado. A primeira fase de JMS, para abreviar o nome dele, à frente do Cabeça de Teia, trouxe histórias ótimas, como De Volta ao Lar, que introduz o vilão vampiro Mordum, e A Conversa, onde Tia May e Peter falam abertamente sobre o segredo dele. E ainda que depois o escritor tenha perdido a mão com a péssima história que se intitula O Outro e a horrivelmente desnecessárias Pecados Pretéritos, que revela que Gwen Stacy traiu Peter com Norman Osborn engravidando de gêmeos, que com certeza isso foi desnecessário, a fase de Straczynski ainda se faz interessante, pelo padrão elevado das histórias iniciais que ele fez. Pecados Pretéritos foi uma bosta, eu tenho que dizer isso. Caindo entre os mortos. Na fase de Straczynski na revista principal, o gênio escritor Mark Millar teve a chance de trabalhar com Homem-Aranha em um outro título do herói pelo selo Marvel Knights, e o resultado foi uma das melhores histórias do personagem nesse século. Na história, Tia May é sequestrada e Peter precisa correr contra o tempo para descobrir o que aconteceu com ela, e ao mesmo tempo que se aprofunda em uma trama que vai acabar o colocando contra vários seus vilões ao mesmo tempo, com outras participações de vilões como Venom e o próprio Duende Verde. A HQ é bem divertida e sua narrativa traz a sensação de estar assistindo até mesmo um filme. E por falar em Venom, é aqui que o simbionte se une a Mac Gargan, o criminoso outrora conhecido como o Escorpião. Guerra Civil, também escrita por Mark Millar. Guerra Civil é outra saga que não é focada exclusivamente no Homem-Aranha, que nem Guerras Secretas, mas cujo impacto dessa história foi tão grande na vida do personagem, faz com que a leitura dele seja essencial. Isso porque foi o personagem um dos mais afetados por esse evento, a Guerra Civil, ao ter revelado sua identidade secreta em rede nacional como forma de apoio à lei de registro. O interessante período de Guerra Civil é acompanhar não apenas o acontecimento em si, que ocorre dentro da mini principal, mas também as repercussões trabalhadas dentro da revista do herói, na época ainda sob o comando de J. Michael Straczynski. Nessa revelação surgiu o controverso arco Back in Black, onde Tia May levava um tiro e Peter volta a usar o uniforme negro para caçar o mandante. E a polêmica Um Dia a Mais, no qual Peter faz um pacto com Mephisto, o demônio, o diabo, coisa ruim, o cramunhão, para que ele salve sua tia e faça com que as pessoas esqueçam que ele é uma Homem-Aranha. Em troca, o diabão pede que seu casamento com Mary Jane seja apagado da existência. Com certeza foi essa revista aí que eu não gostei. Um Dia a Mais eu não gostei não, mas... Pois é, né? Enfim, fazer o quê? Um Novo Dia. Novamente solteiro, com a identidade secreta de volta e morando com a Tia May, a fase Um Novo Dia foi a tentativa da Marvel de rejuvenescer o personagem na marra, tipo um reboot como os 952 que a DC fez com a Liga da Justiça e todos os heróis lá. Eles buscavam recuperar o espírito das clássicas histórias do Aracnídeo. O problema é que é um pouco difícil aceitar um trintão morando com a tia e agindo que nem um moleque, principalmente com os fãs ainda revoltados, com a solução pífia encontrada pelos editores em Um Dia a Mais. Tipo, só isso, é isso, o cara foi um pacto lá com o demônio e pronto, é só isso a solução. Porém, contando com um time de roteiristas composto por nomes como Mark Wild, Dan Slott, Selby Wellens e Mark Guggenheim, eu não sei se é esse o nome dele mesmo, a fase acabou sendo um novo sopro para o Cabeça de Teia. E trouxe até que boas histórias e conceitos interessantes, além de novos vilões como o Senhor Negativo, Monstro e Ameaça, ainda que eles não tenham conseguido cair nas graças do público. Um momento no tempo. Quando Peter Parker fez o pacto com o demônio Mephisto, houve uma espécie de salto cronológico na história, já mostrando o herói vivendo sua vida sem Mary Jane e com as pessoas simplesmente sem saber sua identidade secreta, revelada em Guerra Civil.
Somente muito muito tempo depois, na saga Um Momento no Tempo, é que o editor-chefe da Marvel, Joe Quesada, decidiu contar a história do que aconteceu nesse meio tempo. A história, narrada em dois pontos diferentes, passado e presente, revela que na verdade Peter Parker não chegou a tempo no dia de seu casamento, mas que ele e Mary Jane moraram juntos, ou seja, só o ato do matrimônio foi apagado mesmo. Quanto à sua identidade, Peter foi ajudado pelo Doutor Estranho e por Tony Stark a fazer uma mágica tecnologia, talvez, que fez com que todos esquecessem quem é a pessoa por debaixo da máscara. Então, basicamente, o pacto lá com o demônio não adiantou de nada, só pra salvar a Tia May mesmo, mas não ia deixar a véia morrer não, né? Pelo amor de Deus. A fase Dan Slott, começando com Homem-Aranha, O Último Desejo. Quando a Marvel encerrou a fase Um Dia a Mais e iniciou uma nova era para o Homem-Aranha, intitulada de Big Time, coube ao roteirista Dan Slott a responsabilizar de guiar sozinho as histórias do amigo na vizinhança. A fase de Slott vem sendo uma das melhores que o personagem já teve, mantendo presente e sempre a revista no topo das mais vendidas nos Estados Unidos. O roteirista trouxe diversos conceitos interessantes, como Parker trabalhando finalmente como cientista nos laboratórios Horizonte, um casamento para Tia May e com o pai de JJ Jameson, que tornou a personagem bem mais interessante e colocou o próprio Jameson não mais como o editor do Clarim Diário, mas sim como prefeito de Nova York. Um dos pontos mais altos de Dan Slott é o seu vasto conhecimento de toda a cronologia e mitologia do aracnídeo, trabalhando muito bem tanto os coadjuvantes antigos quanto os novos. Sempre tem que ser assim para fazer uma história boa, você tem que saber tudo de antes para continuar. Não me diga, Capitão Óbvio. Homem-Aranha Superior. Uma criação de Dan Slott, Homem-Aranha Superior é uma das fases mais polêmicas do herói e que acabou se revelando como uma das mais divertidas que o personagem já teve. Apesar da sua premissa no nível controversa, na trama, após anos de vilania que acabaram por desgastar seu corpo e trazer uma doença terminal, o Dr. Octopus decide pôr em prática o seu mais ousado plano, trocar de mente com o Homem-Aranha. Inicialmente decidido apenas a roubar a vida do herói para deixá-lo definhando, Otto mudou de ideia ao compartilhar os pensamentos de Peter Parker e aprender a dura lição que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, revisitando mentalmente todas as tragédias sofridas pelo herói. O Dr. Octopus decide então que não vai apenas ser um herói, mas sim um herói melhor, um Homem-Aranha superior. Eu mesmo não gostei disso, mas até que é uma premissa legal, é legalzinha. Vamos aqui à minha saga favorita, o Aranha Verso. Também escrita por Dan Slott, Spider-Verse em inglês é a saga mais recente do Homem-Aranha, tendo sido concluída há pouquíssimo tempo nos Estados Unidos. Na história, que acaba funcionando como uma grande homenagem ao herói, vemos várias versões do Homem-Aranha já concebidas na cultura pop, advindos de múltiplas realidades para conter a ameaça de Morlun, que agora ressurge com a sua família de vampiros. A saga foi muito elogiada lá fora e apresentou pela primeira vez o conceito da Spider-Gwen, personagem que foi muito bem recebida pelos fãs, que até ganhou a sua própria revista mensal, e com certeza é uma das minhas personagens favoritas também. Homem-Aranha Ultimate. Tendo seu surgimento no ano 2000 com o roteiro de Brian Michael Bendis e desenhos de Mark Bailey, o Homem-Aranha marcou o início da linha Ultimate, destinada a recontar as origens de alguns heróis mais famosos da Casa das Ideias, de uma forma mais moderna e que o leitor pudesse acompanhar sem o peso de anos de cronologia. Contando com Peter Parker de 15 anos novamente, muita drama adolescente, novas origens para os vilões e histórias brilhantemente bem escritas. Ultimate Spider-Man é uma das melhores versões de Cabeça de Teia, mesmo que eu não tenha gostado muito, muita gente acha isso, e bem que merecia um tratamento bem melhor aqui no Brasil, até isso eu, concordo, em meio que uma linha de luta, até porque o próximo Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel promete ser bastante influenciado por essa versão, pelo Homem-Aranha Ultimate. Eu não gostei muito, pois para mim a linha cronológica deveria ter continuado o Aranhaverso, não ter feito esse reboot. Então, mas enfim, né, fica aí ao critério de vocês. Então é isso, pessoal, esse vídeo foi bem longo, deu bem trabalho para fazer, então por favor, pessoal, deixa aí seu like, se inscreva aí no canal se gostaram, compartilha para quem gosta do Homem-Aranha e quem quer começar a ler os quadrinhos também.
comenta para aumentar o engajamento do vídeo e é nóis. Aí eu tenho aqui uma surpresa para você que basicamente ficou até aqui o final do vídeo. Na descrição ou no link do comentário fixado terá o link para um site PDF de todas essas histórias das quais eu falei aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Esse é seu presente que está lá nos comentários fixados, ok? É nóis, falou!